Olá pessoal, eu sou Daniel Genari, nós estamos aqui no terceiro congresso de tudo sobre IoT e o tema de hoje nós vamos falar sobre Blockchain of Things, expectativas e realidades, ok? Antes de começarmos, eu vou setar as expectativas aqui para que a gente consiga seguir aqui numa linha de raciocínio. Primeiro, o que esperar desse evento, eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nas tecnologias de blockchain e IoT, alguns exemplos, alguns casos de uso que é muito legal a gente passar nessa jornada que a gente vai começar aqui no nosso congresso e principalmente o que não esperar desta apresentação. Essa apresentação eu não quero que vocês alimente a esperança de que eu vou falar sobre orientações de criptomoedas ou algumas explicações de como implementar um blockchain e até mesmo como dar aula sobre Arduino, alguma coisa nesse sentido. Não, a gente vai focar aqui numa experiência que eu estou tendo com essas tecnologias para que a gente possa seguir aí num curso, numa jornada bem interessante aqui no Congresso, ok? Bom, quem sou eu? Eu sou o Daniel Genari, tenho 44 anos, sou casado, tenho 3 filhos, né, e por descendência aí, corintiano. Tenho mais de 20 anos de desenvolvimento na plataforma Java, então minha carreira toda ela iniciou como desenvolvedor, depois eu fui como arquiteto, líder de arquitetura em diversas empresas aí, multinacionais e agora estou recentemente na empresa Accenture como gerente de tecnologia e transformação digital, participando e fomentando, buscando projetos que lidam com blockchain e IoT. Vamos começar então? Vou falar sobre um panorama de internet das coisas, para depois comentar sobre blockchain, setar ali algumas referências para a gente poder tá numa mesma página e aí sim mesclar as duas tecnologias e passar para vocês os casos que a gente está vendo no dia a dia com essas tecnologias, ok? Primeiro, IoT não é um termo novo, a gente já vem realmente ao longo de uma jornada, de uma década aqui, percorrendo essa tecnologia, falando muito sobre ela. Vou dar exemplos aqui de quais são os sites onde a gente pode buscar essas referências de IoT e também coletar os dados de sensores não é uma questão nova. Eu tenho aqui nesse slide uma evolução onde a gente está trazendo aqui a internet das pessoas e indo agora para a internet dos valores. Então vejo que lá desde 1980 a gente já tinha processos sendo digitalizados através de ADI, onde essas tecnologias elas tinham como insumo ali primário coletar informações para digitalizar num computador central, seja o que for. A partir de 90 e 2000, a internet ela começou a focar muito em pessoas, ou seja, a internet das pessoas. Aí surgiu a própria tecnologia da internet, a partir de 1990, fortemente divulgada, né? E o M-Internet, que daí começou a se ter alguma questão ali de computadores coletando dados, juntando as informações, para que em 2010 e 2020 a gente possa transformar essa internet numa internet das coisas, onde o foco deixou de ser aquele foco nas pessoas e passou a ser nas coisas. Então, eu começo a setar aqui que realmente a partir de 2010 é que a internet das coisas começou a se movimentar no mundo empresarial, já no mundo acadêmico, escolar, ele já vinha sido bastante pesquisado, mas nesse mundo empresarial foi onde começou a ter mais essa pesquisa. A partir de 2020, a gente vai começar a mudar um pouco o foco também
da internet, passando a ser internet dos valores, ou seja, como transformar uma informação num dado realmente valioso, né? Então a ideia aqui é traçar esse panorama, fazer esse pequeno resumo, onde nós saímos lá de pontos de eletrônicos, transformando os dados de uma maneira digitalizada, passando esses dados a ter valor, e aí a gente chegar a partir de 2020 com o foco, por exemplo, nas tecnologias como blockchain e internet das coisas, fazendo essa convergência, ok? Bom, não existe uma definição única para IoT. A IoT engloba todos os objetos e sensores que transmitem dados através da internet. Esse é um clássico, uma clássica definição sobre a IoT. Também, os sensores são capazes de transmitir dados através da internet e atuar sem a presença constante da intervenção humana. A ideia é que o sensor possa emitir dados, mandar dados, sem ter ali um ser humano fazendo a intervenção. Uma outra definição é um paradigma tecnológico que define o fornecimento de conectividade da internet a qualquer coisa que você possa medir parâmetros físicos. Então veja, não tem uma definição única para IoT. E eu tenho certeza que aqui no terceiro congresso, outros palestrantes têm algumas definições sobre IoT. E o que é exatamente uma coisa quando a gente fala internet das coisas, né? O que vem a ser uma coisa? O exemplo que eu dou aqui é a vaca. A coisa é a vaca. A vaca, ela tem como função primária, né, abastecer ali o ser humano com a sua carne, com o seu leite. Mas como beneficiar-se, né, desse animal e trazer produtividade para uma escala onde esse animal está lá na fazenda, ele precisa se reproduzir. Então o caso que eu trago aqui é um caso de quantos passos dá uma vaca. Ou seja, através do IoT, se colocou um fazendeiro japonês, colocou lá um pedômetro, eu deixei aqui o link na apresentação, que media a quantidade de passos que a vaca dava para justamente saber qual que era o ciclo de reprodução. Ou seja, quando a vaca ficava agitada perto do ciclo ali menstrual, então ela dava mais passos, era comum ela dar mais passos para que, né, naquele agito ali, e aí, monitorando esses passos, o fazendeiro conseguiu ver que 16 horas depois, se eu fizesse uma inseminação naquele animal, a probabilidade de ter um animal fêmeo era maior. Depois de 16 horas, provavelmente ia ter um animal macho. Então, olha só que interessante é esse caso, né? Através da contagem de passos com um sensor que está ali no pé da vaca, se conseguia realmente ter este ganho de produtividade. O fazendeiro conseguiu ganhos de até 70% a mais, né, em toda essa cadeia. Então a gente vê que a coisa ela vai estar espalhada em lugares que a gente até menos espera, né? Portanto, o maior desafio de IoT é encontrar um modelo de negócio adequado à sua realidade. Então, naquela realidade, ele foi adequado e conseguiu se viabilizar, conseguiu se pagar. O principal ponto aqui realmente é esse, é encontrar um modelo de negócio, ok? Mesmo que a gente não acerte esse modelo na primeira vez. Então, o que acontece muito, né, em tecnologias emergentes é sair atirando para tudo quanto é lado. Ah, não, qualquer situação eu vou colocar IoT, eu vou colocar blockchain. E não é bem assim. Mas a gente tem que persistir, a gente não pode desistir para que a gente depois acerte num case que realmente se sustente, num case que realmente a gente consiga tornar aquele ecossistema rentável para as empresas ali, os clientes que estão interagindo no ecossistema daquela tecnologia. Ok? Bom, sobre blockchain.
Então, essa primeira parte, eu dei um resumão ali de internet das coisas. Como eu citei aqui, o fórum aqui vai ter feras aqui, congressistas que vão falar muito mais ali de internet das coisas, mas como eu também venho trabalhando com isso, eu quis somente dar esse panorama aqui de IoT. Para quem vai pegar essa palestra e assistir depois, seguir essa linha de raciocínio. Falei um pouquinho sobre IoT, agora eu vou falar sobre blockchain. Blockchain também não existe uma definição única sobre essa tecnologia. Por exemplo, blockchain é um banco de dados autônomo, progressivo, que mantém uma lista de registros e transações gravadas em bloco, encadeados com o anterior. Então essa é uma definição e ali tem uma imagem das gravações dos blocos ali, que é muito clássica, que a gente consegue entender um pouco como as transações são gravadas em blocos e como um hash de um bloco anterior ele é alimentado para que o próximo bloco seja gravado. Então a questão do encadeamento começa aí, né? Então vamos dizer assim, o filé ali da situação do blockchain começa nessa questão do encadeamento de blocos, onde um bloco anterior gera um hash para que seja gravado no próximo bloco. E esse slide ele é muito importante para a gente poder não sair atirando e não utilizando a tecnologia blockchain em qualquer situação, né? Então, eu costumo utilizar essas perguntinhas para que realmente, se eu tenho um problema, eu vou decidir se eu posso ou não utilizar a tecnologia blockchain para resolver esse problema. Então, por exemplo, se eu tenho um problema onde múltiplas partes precisam trocar a informação, então eu vou pensar em utilizar blockchain ou não. Eu tenho partes que precisam confiar nessa informação. Então, quando eu falo partes, a gente já tem que partir do princípio que o blockchain, ele, por natureza, ele vai ter que ser utilizado por duas ou mais partes. Não tem muito sentido a gente utilizar uma tecnologia que é descentralizada, que é distribuída, por exemplo, num canal onde eu tenha uma correspondência entre duas empresas apenas, né? Então a gente tem essa questão de utilizar a tecnologia blockchain com essa questão da descentralização. Se eu faço a seguinte pergunta, eu preciso, nesses intermediários, ter um grau de confiança e, por último, aumentar essa segurança? Se eu passei por essas perguntinhas e eu consegui realmente entender que a tecnologia blockchain ela pode ser utilizada, pô, legal. Então, blockchain é uma tecnologia para ser utilizada. Se de repente não tenho partes que precisam de ter esse grau de confiança, eu não tenho essa questão de ter um maior nível, grau de segurança, porque as partes elas já se confiam, eu já troco os certificados de trás, já troco protocolos, eu já tenho tecnologias hoje suficientemente estabelecidas, estáveis, que sustentam essa questão da confiança. Então, por que só depositar que o blockchain resolve tudo? Então, quando a gente passa por esse slide, a gente tem que entender bem o propósito, perguntar bem se realmente vale a pena e se é viável utilizar a tecnologia blockchain ou simplesmente utilizar um banco de dados distribuído, um banco de dados descentralizado que eu consiga resolver o meu problema. Temos aí Big Data, uma série de tecnologias que tranquilamente a gente conseguiria resolver sem utilizar a tecnologia blockchain. Por isso que essa tecnologia ela está sendo considerada um divisor de águas. Então eu tenho, de um lado, a internet da informação, que é aquela internet que eu comentei ali no começo da evolução da internet até a internet das coisas, para agora a internet dos valores, ou seja, a internet passou a ter um valor onde eu posso registrar as informações de maneira segura, com criptografia, uma série de benefícios que a tecnologia blockchain ela vai nos proporcionar, e aí sim passar a ter esse novo
paradigma, né, de internet dos valores. Então, é muito interessante a gente ver que está tendo essa movimentação, esse divisor de água com a tecnologia blockchain. Porque senão a gente vai esperar situações como essa, né? Onde a gente tem lá um pedinte que vai realizar ali o seu pedido via Bitcoin, né? Que é só uma descontração aqui para a gente poder seguir. Então tem aí um cara com a sua chave pedindo ali a sua esmolinha via Bitcoin. Não é isso que a gente espera da tecnologia. A gente espera confiança? Então esse slide trata disso, né? Então, blockchain é a máquina da confiança? É a máquina que consegue resolver alguns problemas computacionais de segurança que a gente, ao longo dos tempos, vem enfrentando? Sim, desde que haja um consenso. Então aqui eu vou dar o exemplo do consenso, que é muito interessante, que é a tarefa dos pratos, né? É um exemplo, depois no final desse slide eu deixo o link para vocês visitarem e ter todo o histórico, mas esse caso é muito interessante. Aqui é a situação clássica de uma família ali, tem 4 filhos, eu tenho 3 só, não daria para fazer o consenso, teria que ter 4. Tem 4 filhos, e aí, num determinado momento, os pais lá vão lá e delegam para os seus filhos a tarefa de lavar os pratos. E aí fica aquela briga de quem é que vai lavar o prato, quem é que não vai lavar o prato. Um irmão chega e fala que lavou do dia anterior, o outro fala, não, fui eu que lavei, não, você está enganado, e começa aquela briga. Então, para que se haja um consenso, os pais foram e fizeram o seguinte, bom, a gente vai construir uma torre inquebrável, onde eu vou dar uma fichinha para cada um de vocês e uma chave com um cadeado para que toda vez que você, o irmão tal, for lavar um prato, você vai depositar essa fichinha no tubo, só que para você depositar essa fichinha no tubo, os outros 2 irmãos vão ter que validar se realmente os pratos estão limpos, ok? Aí os irmãos ficaram meio assim, então tá bom, vamos fazer essa brincadeira. E aí foi lá e construiu o tubo, colocou os 4 cadeados na boca do tubo, e para que a fichinha fosse depositada nesse tubo, os outros 2 irmãos teriam que validar. Então os irmãos foram lá, teve um que começou, limpou ali os pratos e tal, vou depositar a minha fichinha. Opa, eu não consigo depositar porque eu tenho os 4 cadeados ali. Chamou os outros 2 irmãos, vocês podem abrir aqui o cadeado, vê lá se a louça está limpa, tal. Os caras foram lá, pô, legal, a louça está limpa. Abriram o cadeado, o irmão foi lá e colocou a sua fichinha vermelha. Opa, beleza, a minha parte eu já fiz. E aí começou o rodízio. No tubo, fica claro que o próximo a ser, a lavar a louça, vai ser o irmão tal. Por quê? Porque eu sei que o anterior que lavou foi o outro irmão. E na sequência cronológica ali dos risquinhos, né, das cores, não vai ter como fazer aquela trapaça, né? Ah, não, mas fui eu que lavei, não fui eu. Cara, vamos olhar aqui no tubo. Olha aqui a sequência. Verde, amarelo, azul. Cara, o próximo é o vermelho. Não tem o que falar. Tá aqui. Puta, é mesmo amanhã, então eu que vou lavar a louça. Então, quando você tem um consenso, você consegue garantir uma série de coisas, uma série de situações nesse mundo de tecnologia. E esse é um exemplo muito claro do que é o consenso. Então, quando a gente tem numa tecnologia focada nisso, a gente está entendendo, né, que para eu ter um consenso da maioria, eu preciso ter essa gravação, essa questão de cronologia, de unidade entre os blocos. E aí eu consigo garantir, porque se o bloco está lá no tubo e está trancado, eu não consigo, de repente, tirar ali, trapacear e tentar colocar um bloco numa situação onde vai ficar descasado ali aquela ordem. Então é muito interessante entender sobre consenso nesse pequeno exemplo aqui, tá ok? E aí a gente vai focar agora no que é o tema da nossa palestra. Dei o panorama sobre a IoT, um panorama um pouquinho sobre blockchain. Vamos unir o útil ao agradável. Blockchain of Things, internet das coisas, com blockchain. Aqui tem uma frase
clássica do Don Tapscott, que é um papa aí da revolução de blockchain, que ele fala assim: a internet de tudo precisa de um livro razão das coisas. Então ele já está na sua definição mesclando essas duas tecnologias. Ele está mesclando que a internet das coisas precisa estar com seus dados registrados num livro razão, que seria a tecnologia blockchain. Esse é, vamos dizer assim, uma das traduções, um entendimento que eu fiz do Dom. Aqui nós temos uma comparação entre o blockchain e a IoT. Eu utilizo o Google Trends e no Google Trends a gente consegue colocar duas palavrinhas, né, onde eu consigo medir ali a faixa que eu escolhi foi de 2017 a 2019, né, no Brasil. Então a gente consegue filtrar por país, por período, e aí quais são as palavras que estão sendo mais digitadas no Google, na pesquisa do Google. Google Trends basicamente é isso. E aí eu fiz a comparação dessas duas tecnologias, blockchain e IoT, desde 2017 a 2019. Então a gente vê aí que ora IoT estava sendo mais pesquisado, ora blockchain foi mais pesquisado, e aí em outubro de 2017 teve um boom ali de blockchain. Eu falei, pô, aconteceu alguma coisa ali, deixa eu ver por que tantas pessoas pesquisaram ali em outubro de 2017. E aí pesquisando eu vi lá que nesse período teve aquele boom do Bitcoin, o Bitcoin chegou a 20 mil dólares e aí teve, né, uma questão de movimentação financeira, e aí foi, acho que, onde começou a se falar muito, né, de blockchain por conta desse boom aí que o Bitcoin teve ali entre setembro, outubro e novembro. Depois, em dezembro, começou a cair, mas a gente vê que realmente teve esse boom. E aí a gente analisa aí que essas tecnologias, elas estão com as pesquisas, né, da palavra blockchain e IoT muito parecidas ali, vem se mantendo em alta ali, que é a comparação que eu faço do Gartner, que é uma outra fonte de pesquisa, né, que a gente costuma utilizar para ver quais são as tecnologias emergentes. E a leitura aqui, independente de estar sendo vista ali, o objetivo não é que vocês realmente entendam ali cada item, cada pontinho da imagem, mas aqui é só para destacar. Olha só como o IoT ele se manteve na ponta da curva ali em 2014, 2015, e depois em 2016, 2017 começou-se a falar muito de blockchain, né? Então a ideia aqui no gráfico é ter o entendimento. Quanto mais na ponta ali da curva do gráfico, eu estou falando muito sobre aquela tecnologia. Quando eu estou fazendo uma descendente nesse gráfico, por exemplo, em 2017, a tecnologia ela já começa a amadurecer. A tecnologia ela já começa a ir para um outro patamar. Então a gente já começa a entender que já existe provas sendo realizadas e tecnologias sendo utilizadas no ambiente produtivo. Aqui nós temos as duas plataformas, a IoT e blockchain, já descendo um pouquinho do gráfico, mas se mantendo na posição ainda de tecnologias emergentes. E aí quanto mais a gente vai fugindo ali do gráfico, não quer dizer que a tecnologia deixou de ser emergente. Não, quer dizer que a tecnologia está passando por um patamar de uma tecnologia madura, né? Basta ver outras tecnologias no gráfico aí. Então eu deixo aqui o link para vocês pesquisarem no último Gartner de 2018. Portanto, a gente sabe que blockchain não é uma ondinha, IoT não é uma ondinha, a gente precisa pegar essa onda e surfar essa onda, ok? Também não é uma bala de prata que faltava, a união dessas duas tecnologias, blockchain com IoT. Não é isso que vai tornar e movimentar as empresas como se tudo numa empresa precisasse dessas duas tecnologias. Mas a gente tem alguns benefícios aqui que logo de cara a gente precisa entender que sem ter esses benefícios não tem muito sentido utilizar a união dessas duas tecnologias, blockchain e internet das coisas.
Então nós temos aí a construção da confiança, a redução de custo e a aceleração das transações. Sem esses benefícios, sem a gente entender que realmente essas duas tecnologias podem proporcionar uma redução de custo, pode acelerar a minha transação e eu posso construir uma confiança com essas duas tecnologias, provavelmente não vai ser essas duas tecnologias que serão importantes. Agora, dado que num case, numa empresa, um cliente precise ter esse grau de confiança, acelerar as suas transações e reduzir os custos, aí eu posso imaginar que blockchain e internet das coisas é um bom caminho a se seguir. Aqui eu estou citando um modelo de arquitetura, um modelo de arquitetura blockchain, utilizando ali um canal onde eu tenho mais do que dois atores interessados. Então lá no início ali da definição ali do blockchain, eu comentei com vocês sobre essa situação. Então não adianta utilizar blockchain sem eu ter dois ou mais atores envolvidos. Eu fazer blockchain para uma empresa única ou para um único parceiro, eu consigo transacionar isso, eu consigo fazer isso com integração. Então, quando eu tenho mais atores, eu preciso ter uma arquitetura que eu consiga, em tempo real, ou com um delay ali, dependendo da tecnologia de blockchain a ser utilizada, eu consiga visualizar a informação que eu estou precisando, aí sim tem tudo a ver com a arquitetura que se utiliza blockchain. Nesse exemplo, é um exemplo utilizando a arquitetura que eu estou dizendo simples por estar num ecossistema onde a tecnologia que eu estou citando como exemplo aqui da IBM, Hyperledger, consegue traduzir de uma maneira simples, né, desde uma monitoração de um sensor até a gravação de dados de um bloco num blockchain do Hyperledger, até uma aplicação sendo consumida via web ou passando ali para um Big Data. Então, esse tipo de plataforma proporciona isso. Já numa arquitetura complexa, eu já tenho situações onde eu preciso ter confiança, interoperabilidade, resiliência, uma série de requisitos que eu preciso cumprir, que daí essa arquitetura passa a ser uma arquitetura um pouco mais complexa. Estou citando aqui como exemplo 3 plataformas de blockchain, de DLT, que é Ethereum, Hyperledger e Corda, cada qual com os seus objetivos focados num segmento muito específico. Então, a Ethereum como uma plataforma descentralizada que executa contratos inteligentes, o Hyperledger como base no desenvolvimento de aplicações e soluções modularizadas e o Corda R3 como uma situação que está focada num padrão mais empresarial, voltado ali para os eventos financeiros. Então nós já estamos falando que já existem plataformas focadas num determinado segmento para que, quando vocês entenderem qual é a tecnologia melhor para se utilizar, a gente vai utilizar aí, muito provavelmente, é lógico que existem outras, eu estou citando aqui apenas 3 exemplos de plataformas. Nesse slide a gente tem um detalhamento sobre cada plataforma. Então eu tenho aqui a questão de se uma plataforma ela é permissionada, não é permissionada. Então aqui é mais para a gente ter esse panorama, essa questão ali de bater o olho e ter a diferença entre uma plataforma e outra, tá ok? Bom, então posso concluir que está tudo resolvido. A internet distribuída das coisas deve atender a tecnologia razão distribuída, os DLTs. Será? Não é bem assim. Então a gente sabe que blockchain tem muitos benefícios, mas não é a resposta e todos os desafios da economia digital para a internet 4.0. E também que a tecnologia blockchain, a tecnologia IoT, é um caminho único que cada vez mais as duas tecnologias vão estar se envolvendo. Não, de repente eu posso ter
a tecnologia blockchain isolada, resolvendo o seu papel, e a internet das coisas também tendo o seu papel ali, monitorando, captando dados de sensores. Não necessariamente a gente precisa unir essas duas tecnologias. O exemplo aqui é que a gente pode sim obter o máximo do que essas duas tecnologias podem proporcionar, né? E aí que surgiu o blockchain 2.0. Será? Com IOTA? Mas desde quando IOTA é um blockchain? Primeiro, a pergunta, IOTA é um blockchain? Aí eu cito aqui. Todo blockchain é uma DLT, entretanto, nem toda DLT é um blockchain. Então, é a primeira frase que a gente tem que distinguir o que é, né, um Distributed Ledger Technology de blockchain. Um blockchain é um tipo de DLT que organiza seus dados em uma cadeia de blocos. Então, por isso que na primeira frase ali, logo de cara, um blockchain é uma DLT, mas nem toda DLT é um blockchain. Um DLT pode optar por implementar de maneiras diferentes o seu consenso. Por exemplo, Radix, Corda e IOTA são tipos diferentes de implementações de DLTs. Não necessariamente e não obrigatoriamente é um blockchain. Por quê? Porque o seu algoritmo de consenso é totalmente diferente do seu algoritmo de consenso, por exemplo, do blockchain, que é a cadeia de blocos. Então, o segundo ponto aqui, não, a IOTA não é blockchain. A IOTA é uma DLT pública que foi implementada com o protocolo Tango. Bitcoin é um DLT público que foi implementado com o protocolo blockchain. Simples assim. Então a gente consegue separar aqui do que é uma tecnologia que tem um algoritmo de consenso, um protocolo que não utiliza o encadeamento, que é o caso da IOTA, e o Bitcoin, que é o que a gente já tem mais conhecimento aqui, que utiliza lá a cadeia de blocos, tá ok? Só vamos fazer um panorama aqui, entender um pouquinho sobre essa questão da IOTA, até porque quando a gente fala do amadurecimento dessas duas tecnologias, blockchain e internet das coisas, é onde surgiu essa tecnologia IOTA, é onde a gente pode pegar o que é de melhor da questão do blockchain, de DLTs, e o que é de melhor nas tecnologias de internet das coisas. A IOTA combina o blockchain e o IoT para criar um método para que os dispositivos IoT possam registrar suas transações a partir de transferências de dados por meio da internet. Então olha que legal, eu estou falando aqui que já existe uma tecnologia própria para isso, onde eu consiga realmente obter os dados dos sensores e registrar esses dados numa DLT pública, onde eu consigo depois buscar essas informações e está lá registrada, onde eu tenho toda aquela questão que a gente já sabe, envolvendo as tecnologias blockchain ali, segurança, a criptografia, uma série de detalhes. E como funciona? As transações da IOTA, ao contrário do Bitcoin e do Ethereum, permite acumular infinitamente e lidar com as transações offline e não ter o custo da transação, o FII. Então, quando surgiu a IOTA, ela já veio para quebrar esse paradigma de que tinha que ter a conexão disponível online, e que não é o caso de muitos sensores. Então, os sensores eles podem estar numa zona morta ali, eu posso estar numa questão onde o sensor pode ficar offline durante um período e aqueles dados não vão ser coletados. Então, a ideia da IOTA já surgiu dessa questão de estar inserido no mundo offline, de estar inserido onde bilhões de dispositivos, né, a gente tem com certeza outros palestrantes falando aqui no Congresso sobre a questão de que em 2020 até 2050 bilhões e bilhões de dispositivos vão estar conectados ali, jogando informações para a internet. Então, eu tenho a questão do FII, eu tenho a questão ali do custo da transação. Então, a IOTA ela já está logo de cara provendo isso, não tendo custo com aquela transação. Até porque a gente ficar emitindo dados de um sensorzinho ali, medindo a temperatura, medindo a velocidade, a umidade do ar, seja o que for,
num período curto, às vezes de 10 segundos, 30 segundos, então a quantidade de dados que eu estou mandando ali para as plataformas de IoT seriam volumosas. E aí, se a cada transação dessa eu tivesse que cobrar um FII, tornaria inviável a questão aí de utilizar outros tipos de plataformas que têm essa questão da cobrança ali do custo da transação. Então, o legal da IOTA é que ela já nasceu com essas características, né? A IOTA, como um protocolo é conhecido, usa uma arquitetura de diagrama acíclico direcionado, que é conhecido como DAG, sob o nome de Tangle, que é o emaranhado, que torna o usuário o validador da própria transação. Então, naquele exemplo do consenso ali, que eu dei no começo ali da nossa palestra, se torna também aqui o consenso do emaranhado, por conta de que eu preciso ter dois validadores ali que fazem parte da própria rede, do próprio emaranhado, para validar aquela transação. Diferente ali do blockchain, onde eu tenho aquela sequência de blocos, onde um bloco anterior gera um hash para gravar num próximo bloco. Então, o funcionamento dessa tecnologia proporciona muito mais velocidade, muito mais resiliência. Então, eu consigo realmente tornar esse mundo de bilhões de dispositivos conectados viável utilizando-se dessa tecnologia. Então, a deixa aqui que eu quero fazer aqui na nossa palestra são alguns exemplos de uso e, principalmente, deixar aqui como lição de casa que vocês pesquisem quando vocês tiverem essa necessidade de utilizar e de unir essas duas tecnologias, blockchain com internet das coisas, com IoT, pensar ali no caso de uso da plataforma, da tecnologia IOTA, tá ok? Aqui eu estou citando alguns exemplos, né? Então, sensores que compram capacidades analíticas de estações computacionais, consumidores que compram eletricidade a partir de qualquer tipo de eletricidade gerada, produtor e consumidor. Então, esse case é muito interessante porque, primeiro, eu tenho mais do que dois membros envolvidos. Eu tenho a necessidade de ter um sensor lá na ponta da minha casa, através de um painel solar, captando energia, mas de repente eu, como consumidor, eu não estou utilizando toda aquela energia que eu captei na minha casa. E o que eu faço com essa energia? Então eu posso ser como fosse um produtor de energia. E aí eu vou registrar isso aí num blockchain, para que fique válido que aquele excesso de energia gerada, captada pelo meu painel solar, ele consiga então retornar para mim de alguma forma como um desconto na minha conta, alguma coisa nesse sentido. Então é um case viável, real, que a gente está unindo ali empresas, governo e o cliente final para poder, nesse ecossistema, provar que essas tecnologias estão se conversando bem. Dispositivos que compram espaço de armazenamento, então eu posso ter sensores em containers, em depósitos, onde, de acordo com o volume de containers ou depósitos, o sensor já pode captar ali, pô, está com baixa de estoque, então eu vou comprar mais material, porque eu sei que eu posso armazenar naquele estoque, porque eu estou vendo, o meu sensor validou ali que realmente eu tenho espaço para armazenamento. Então, é disparado através lá da ponta do sensor que esse armazém tem essa capacidade de armazenamento. Então, gera-se compra, fornecedor. Então, eu tenho toda uma cadeia onde eu consiga alimentar-se disso aí. E o principal é ter o registro dessas informações numa cadeia de bloco, ou num DLT, seja qual for a tecnologia utilizada, para poder fomentar tudo isso aí. Dispositivos que compram largura de banda sob demanda, sem necessidade de inscrição. Então, é um case também onde a gente está utilizando, otimizando, vamos dizer assim, né, a questão da conectividade, da conexão que a gente
tem entre empresas para utilizar de acordo com a demanda e não eu pagar um pacote fechado ali, né, de megas, de gigas e não utilizar sob demanda. Então a questão da possibilidade elástica ali de poder utilizar uma comunicação. O voto e a governança eletrônica, o e-voting, o e-governance, essa questão também é interessante porque, volto a frisar aqui, eu tenho mais atores envolvidos no meu ecossistema, né? Então eu consigo prover e garantir com as tecnologias blockchain que realmente uma votação, o meu voto ali esteja registrado e ele é fiel, não foi quebrado. Então essa questão também é muito interessante, é um exemplo de caso de uso. E aqui eu vou citar resumidamente 3 casos onde tem a união dessas duas tecnologias, do blockchain e do IoT. Então a BRF usa o blockchain IoT para rastrear a cadeia de suprimento. Então desde lá da granja, onde eu estou monitorando a temperatura, umidade do ar, qualidade da ração para dar lá para o frango, eu estou monitorando a qualidade do ovo, até a própria qualidade do frango quando ele é abatido, estou monitorando com sensores, e aí todos esses monitoramentos eu estou subindo para a nuvem e estou gravando lá num blockchain. Beleza. Depois o que eu faço com essa informação? Se eu tenho uma auditoria de uma Anvisa, se eu tenho uma auditoria externa, se eu tenho até o próprio consumidor indo lá na prateleira com o QR Code, validando, vendo se aquele produto ele é de qualidade, ele é confiável, eu consigo, através dessa subida dos dados dos sensores na nuvem e gravando no blockchain, garantir que realmente aquele produto é um produto de qualidade porque ele está me dando o quê? Rastreabilidade e monitoramento. Então essa é um case bem interessante onde está sendo sim utilizado essas duas tecnologias. Um outro case é o case da Boeing, onde ele melhora as operações com blockchain IoT das suas manutenções preventivas, né? Então, dado aí toda a cadeia de suprimento que a Boeing tem com milhares de fornecedores, então eu estou falando que a minha manutenção e a minha transparência ali com o meu usuário final, seja o cara que vai pegar o voo, eu consiga garantir, por exemplo, né, num acidente aéreo, em alguma situação de tragédia, garantir que toda a minha cadeia, todo aquele material, aquele equipamento, as peças que foram fornecidas, elas estão dentro de uma garantia, dentro de uma validade. Então é garantido através da subida das informações na cadeia de suprimento e numa investigação, em alguma situação, eu consiga buscar essa informação e também garantir isso aí. E o último caso aqui é o caso da Volvo, onde 100% da recuperação dos carros roubados foi utilizado com blockchain IoT. Então é um case que a Volvo tem aí o link, depois vocês podem pesquisar. É um case da Volvo onde o carro ele é totalmente conectado e o carro, através de sensores, ele consegue emitir que um carro foi roubado, o dono do veículo ali consegue receber a mensagem, por exemplo, de um acidente, então o dono do veículo e uma seguradora consegue visualizar que aquele veículo sofreu uma colisão. Então, quem quiser comprar um carro da Volvo aí, saiba que você está sendo monitorado, né? Então tem que ficar essa deixa aqui. E aí, com isso, essa cadeia aí desses atores envolvidos no case da Volvo, consegue realmente visualizar se o cara estava excedendo a velocidade, se o cara ele dirige bem, um histórico onde o governo pode aplicar uma multa nesse cara. Então tudo isso aí está tornando uma tecnologia, né? A Volvo investiu nesse tipo de tecnologia para prover informações em tempo real sobre a situação ali do seu carro conectado, ok? Bom, pessoal, agora eu tenho a honra de convidar aqui para a nossa palestra a Solange Gueiros, uma parceiraça nossa aí
mundo de blockchain e fazer algumas perguntas, bater um papo com ela, ver como que a tecnologia blockchain está aqui no Brasil, aí fora. Tudo bem, Sol? Tudo bem. Já estou acostumado a chamar ela de Sol, né? Então, são 2 anos aí que a gente se conhece, vindo aí de fóruns, de meetups, e aí eu estou trazendo ela aqui justamente para a gente poder ter essa conversa e passar para vocês aí o que está acontecendo no mundo de blockchain. Bom, Sol, nessas suas andanças aí percorrendo, não só aqui no Brasil, mas fora, conta pra gente aí o que você está vendo de tecnologia, de blockchain, essa situação emergente, nessa sua busca incansável de estar sempre se atualizando e buscando conhecimento. Eu quero que você traga pra gente aqui essa experiência para que a galera que vai estar nos assistindo possa aí, você possa contribuir e guiar eles aí também para esse mundo. Fica à vontade e seja bem-vinda. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite. Bom, ano passado eu tive um mix entre momentos que eu estava ensinando o que era blockchain aqui no Brasil, né? Eu fui praticamente de Natal até Florianópolis, fui em diversos estados, diversas cidades para ensinar blockchain, para dar palestras. E ao mesmo tempo, meu foco é mais o blockchain público. Eu estudo mais o Ethereum, eu tenho ido mais em eventos de Ethereum. Eu fui para muitos eventos fora do Brasil, exatamente para ver como é que as coisas estão lá fora e para trazer para o Brasil. Legal. Então eu trouxe os eventos que eu fui, foi desde a Consensus em Nova York até eventos focados para os desenvolvedores de Ethereum, como a TruffCon em Portland ou a DevCon só de Ethereum em Praga. E o que eu vejo é que realmente lá fora tem muita coisa acontecendo, o pessoal está estudando muito e as coisas estão começando a serem colocadas em prática. Então a gente vê, não são mais simplesmente as ferramentas. A gente já tem um monte de coisa acontecendo em volta das ferramentas. Quando a gente fala, por exemplo, do Truffle, que é uma ferramenta que ajuda a gente no desenvolvimento para o Ethereum, imagina ter um congresso somente sobre o Truffle, um congresso de 3 dias. Nossa. E neste congresso você veja diversas outras empresas que utilizam o Truffle em seus negócios, apresentando seus casos de uso e apresentando as suas ferramentas dentro do congresso. Legal, então legal. É muito importante. Buscando conhecimento, o que essa galera pode correr atrás? Então eu vejo que tem bastante academias, você tem essa questão da palestra em company, né, que você faz nas empresas. Conta pra gente também como que essa galera pode correr atrás, qual que é o caminho que esse pessoal pode fazer aí para poder ganhar conhecimento. Eu participei de muitos eventos até gratuitos ou eventos mais acessíveis para falar de blockchain, principalmente para falar de Ethereum, como até Campus Party, o The Developers Conference, são eventos grandes que acontecem no Brasil e que ajudam nisso. Além disso, a gente tem aqui níveis diferentes de conhecimento e eu costumo falar que assim, você vai investir em alguma coisa, ou vai ser em tempo ou vai ser em dinheiro, mas algum investimento grande você vai ter. Se você investe simplesmente em procurar conhecimento na internet, você gasta um tempo muito grande para entender o que está certo, o que não está e quais os melhores caminhos. Filtrar, né? A pesquisa torna-se muito... Demora. Uma outra forma de você fazer isso é filtrar, aí fazer o investimento em dinheiro em relação aos cursos pagos. E a gente tem desde cursos que são online, que daí você também vai ter mais trabalho de pesquisa, como a Go Blockchain, até empresas que ministram cursos, principalmente em São Paulo, algumas pelo Brasil, como tem a FinChain, tem a Blockchain Academy. Sim. Eu, pela Blockchain Academy, o ano passado dei aula em Recife, dei aula em Lisboa, fiz um curso para desenvolvedores de Ethereum lá em Lisboa, e a maioria dos cursos acontece aqui em São Paulo, então eu estou sempre dando aula para eles. Para eles eu estou dando aula de Ethereum e de Hyperledger agora. Legal. Mas é uma boa base aqui. O tipo de curso que a gente tem no mercado é tanto curso focado para os desenvolvedores, então para o pessoal que quer realmente entender como funciona isso, da perspectiva de quem já é programador, que
quem já trabalha a consciência da computação. Mas tem outro lado também, a gente tem muito curso também voltado para o pessoal de negócio, o pessoal que está no mercado e fala, nossa, eu estou ouvindo falar de blockchain, o que é isso? Certo. Como é que eu vou usar o blockchain na minha empresa? Então existem essas duas linhas de curso acontecendo no mercado. Esse ano também, agora em abril, vai começar um MBA na FIAP de blockchain, que até eu falo que assim, eu sou professora, mas ao mesmo tempo as matérias que não são minhas eu vou fazer como aluna, porque está muito bom esse curso. Ele está com uma visão bem completa, que vai realmente, ele foca quem é desenvolvedor, mas ao mesmo tempo ele passa por toda a parte de negócio. Então ele vai dar uma visão bem completa da área. Legal, legal. E por fim, aí acho que também é interessante o pessoal ficar antenado em volta do que acontece em grupos, em meetups, nessa andança sua aí, e foi da onde eu te conheci, foi da onde a gente começou a nossa amizade. Conta também que vale a pena a gente estar inserido nesses grupos, porque a experiência que eu tenho, não só em grupos de blockchain, mas aqui no Tudo sobre IoT, é que a galera que está inserida nesse meio é uma galera muito qualificada, é uma galera que realmente entende do assunto, e aí quando a gente está com um problema ou está com uma ideia, a gente joga para essa galera, para esse pessoal, e aí sempre tem um cara que, não, Daniel, eu já trabalhei com isso, putz, não, então me chama no privado, conta também essa parte aí que a gente acabou se conhecendo e tornando aí essa questão de meetups, aí fica à vontade. A gente tem grupos no WhatsApp, tem grupo no Face, mas, por exemplo, eu acabo até acompanhando mais os do WhatsApp, tem pelo menos 2 grupos focados em desenvolvedores. A gente tem um outro grupo que é de mulheres, que é o Woman in Blockchain, então com o foco até de trazer mais mulheres para esse meio e uma própria discussão entre as mulheres que já estão trabalhando envolvidas com blockchain. Os grupos praticamente se misturam, né? Então tem grupos muito parecidos no Telegram. A gente tem também os próprios grupos do Meetup em si, que daí a gente organiza eventos. Fizemos há pouco tempo do Blockchain Devs falando sobre o Stellar, que é uma outra linha né, de DLT funcionando. A gente já teve sobre Corda, já teve sobre RSK. Então a gente fala bastante e tenta trazer aqui para o Brasil e até equalizar os conhecimentos do pessoal com esses eventos que a gente traz material de fora para cá. É super importante. Legal. Mas também é um público bem misto, né? Vai desde o cara que não conhece nada, um iniciante, até cara que já está metendo a mão na massa e já está desenvolvendo, né? Tem de tudo. A gente tem alguns iniciantes, depende do grupo, né? Tem um grupo focado só para desenvolvedores, tem outro que tem desenvolvedores e tem mais gente junto. Esse grupo até tem o pessoal de negócio mais vendo como é que está caminhando a parte dos desenvolvedores. Dos próprios desenvolvedores, a gente tem alguns brasileiros que estão fora do Brasil e que participam desses grupos também e que acrescentam muita informação. Porque a gente está sempre buscando as coisas lá fora para trazer para cá, né? Isso é fato, é fundamental. Tá. Eu sei que tanto eu quanto você, que trabalha em empresas, a gente tem ética sobre projetos, né? O que eu posso falar de um projeto que eu estou participando, sem citar nome, empresa, é um caso que começou com uma necessidade de negócio, e aí eu estou participando de uma fase de levantamento de requisito. Eu estou antes ainda de falar de qual tecnologia que vai se aplicar, de qual situação que a gente vai utilizar o blockchain ou não. Mas o caso de uso, o case que eu acho que é mais importante a gente focar. Aqui no Brasil, você trabalha com isso, você pode, sem citar, lógico, empresas, essa questão da ética aí, citar alguma coisa que a gente possa contribuir com o pessoal, algum caso, alguma situação? Tem um que eu adoro, que está no meu coração e que agora eu estou inclusive fazendo parte do projeto, que é a Original My. Legal. Assim, eu tenho um carinho muito grande pela Original My. Imagine que assim, nós estamos aqui em 2019 e eles estão mexendo com blockchain desde 2016. E o
O projeto deles, a base deles é a questão do registro de documentos no blockchain. A gente já sabe que assim, o que está registrado no blockchain fica para sempre lá. A gente está falando de coisas imutáveis registradas em blockchains públicos. Então imagine, coisas que você registra no cartório, você pode também ter registrado no blockchain. Imagine, por exemplo, o registro de uma música, como o direito autoral lida com isso. Qualquer coisa que você consiga digitalizar, seja uma música, seja uma obra de arte, você pode deixar isso registrado no blockchain. Se alguém algum dia fizer alguma música parecida com a sua, você vai mostrar que lá atrás, num determinado dia, mês, hora, de muito tempo atrás, você registrou aquilo primeiro. Então você mostra que você é o autor. Então o blockchain é muito importante nessa parte de registro de autoria, que é um dos trabalhos que a Original My faz. Outro trabalho que eles estão fazendo que eu gosto muito é relacionado à parte de fake news. Então imagina na hora que você olha na internet, você vê lá aquele monte de coisa, aquela monte de notícia, por exemplo, que é falso. Você na hora pode fazer um registro daquela página que você viu na internet, com todos aqueles dados, deixar isso registrado no blockchain naquele momento. Então, mesmo se no futuro alguém vai lá e eles tiram aquela informação, você fala, não, mas você tinha isso aqui registrado, isso era uma coisa que me prejudicou, isso é uma fake news, e você pode usar. Interessante. Eles têm parcerias, por exemplo, com cartórios para a parte de autenticidade. Sim. Então, imagina que você tem algum documento que você vai mandar para o cartório e você vai ter o registro do blockchain e também o registro em cartório já com parceria. Então, muitas vezes fala-se que o blockchain pode acabar com os cartórios, mas eu vejo esse lado da parceria, de que o blockchain ele pode ajudar muito o cartório. E esse, para mim, é o maior caso que eu vejo no Brasil. É um caso realmente brasileiro e que faz diferença, ele tem uma repercussão muito grande no mundo, faz diferença. Tem outros casos que eu vejo lá fora, como um caso que fez muito sucesso agora. Eu estava agora em fevereiro em Denver, num hackathon de Ethereum, e foi o primeiro, por incrível que pareça, a gente fala de utilizar criptomoedas e utilizar as coisas no blockchain, mas foi o primeiro caso real onde a gente usava uma criptomoeda do evento para fazer pagamentos. Então, nós tínhamos um crédito em dólar, que era convertido nessa criptomoeda, que era a BuffDAI. E aí, nós íamos para os food trucks e gastávamos as nossas BuffDAIs no evento. Legal. Então, é muito legal porque até para os food trucks e para a organização do evento, eles sabem quem gastou o quê, então o que eles têm que pagar para cada food truck. Era uma moeda que só valia dentro do evento, então todo o sentido dela era ali. Então, se sobrou a sua, você podia até fazer doações para a Unicef, que era uma das empresas que está com um envolvimento grande com o blockchain, que estava lá também. Então, muito interessante. Então, esse, por exemplo, é um caso internacional que eu vivenciei agora, mês passado. Legal. Já deu até no fuso horário, né? Que você voltou agora recente. Voltei, né? Voltei antes de ontem, eu mesmo. Falando com a Sol, falei, não, você tem que vir para o nosso congresso. Né? E tá aqui ela, assim, só um prazer te receber aqui. A galera vai gostar muito dessa nossa etapa aqui, de falar sobre expectativa e realidade. É isso mesmo, eu queria trazer para vocês aqui uma experiência viva aqui de que a coisa está acontecendo, não só com blockchain, mas com a IoT. E agradecer você aí por ter participado da gente como convidado aqui. Muito bom. Valeu, obrigado. Até mais, gente. Até mais.